certo. Fala pra mim por que ele teria que aceitar o Corinthians e não aceitar o Flamengo. E fala pra mim por que eu tinha que perguntar do Corinthians, ô Pedrosa? Essa discussão é extremamente barrista, Fernanda. É só... Salve, salve, meu cara e minha cara rubro-negra tem bomba. Explodiu uma bomba no Ninho do Urubu agora à tarde, nessa quarta-feira. E ó, tem um corte aqui, ó, tá? Do SBT Esporte Rio, que vai trazer tudo. Vene Casagrande dando um show de informação, falando sobre o Tite, sobre muita coisa, mas falando também sobre novidade no Flamengo. Então eu te convido para assistir comigo aqui. Segura aqui na minha mão, rubro-negro, solta não, fica nesse vídeo até o final para você não perder nada, ficar por dentro de tudo. E outra coisa, te perguntar uma coisa aqui. Você acha que o Flamengo precisa ou não de um substituto para Arrascaeta? Tem essa discussão aí, tá? Sobre De La Cruz e tal. Você acha que precisa de um cara para ser o reserva imediato do Arrascaeta? Tem gente falando, mas vai contratar o De La Cruz. De La Cruz é caro para ficar no banco. O que você acha? Para mim tem que contratar. E você, comenta aqui, bora junto comigo aqui, já mete o dedo no like, participa comigo aqui, tamo junto. Vamos ver aqui, ó. Comenta aqui, vamos ver a matéria aqui, o que os caras estão falando aqui. A reportagem é do Flávio Vinic. Fala, Flavinho. Lá vem o Tite para, enfim, ser apresentado oficialmente no Flamengo. Trabalhando há quase uma semana no clube, somente nesta segunda-feira ele passou pelo ritual de receber a camisa rubro-negra dos dirigentes e posar para as fotos. Além de responder às perguntas dos jornalistas que lotaram o auditório do centro de treinamento. Todos queriam saber por que o técnico decidiu voltar a trabalhar esse ano depois de afirmar que só retornaria em 2024. Eu não queria vir agora, porque há um tempo melhor, início de ano. Mas sim, uma necessidade do clube. A situação do Flamengo no Campeonato Brasileiro antecipou a chegada do Tite. Na quinta colocação, a equipe corre o risco de não terminar entre as 6 primeiras e assim ficar fora da Libertadores do ano que vem, o que é o principal objetivo do clube na próxima temporada. O objetivo é a classificação na Libertadores, direta. Esse é o objetivo real. E ela tem um risco porque são 9 equipes que estão muito próximas de classificação e de briga de Libertadores, onde o campeonato é extremamente disputado. Cobiçado por clubes do Brasil e do exterior, Tite revelou também por que foi seduzido pelo Flamengo. A estabilidade com que ele tem na sua qualidade, a torcida e o quanto ela te incentiva e te mobiliza para tal, uma estrutura como a do Ninho. A estreia do técnico é na próxima quinta-feira contra o Cruzeiro em Belo Horizonte. O contato com os torcedores, por enquanto, foi para poucos privilegiados. Muito bem, e o Vene vai dar uma breve resumida de como foi, né? Essa coletiva do Tite, a primeira dele, a primeira aí, se tudo correr bem em relação ao Flamengo, a primeira de muitas ainda do Tite, ainda vai pegar 12 jogos nessa temporada e mais o ano que vem inteiro, o contrato dele é até 2024, né, até final de 2024. Então, se por acaso for cumprido por ambas as partes o contrato, o Tite fica no Flamengo até o final do ano que vem. Qual foi a coisa que mais te chamou a atenção nessa coletiva do Tite, o Vene Casagrande? Antes de mais nada, eu vi na velocidade 2 do WhatsApp para não dormir, né? É mesmo? O Tite falando às vezes me dá sono. Mentira, brincadeiras à parte, eu gostei demais da entrevista coletiva do Tite. Ele foi bem sincero, ele não ficou dando rodeios como ele costuma dar, aquele discurso demagogo que a gente já conhece do Tite, mas não, ele foi sincero, respondeu, inclusive gostei bastante quando ele foi questionado sobre Pedro e Gabigol jogando juntos, e a gente já pôde ver na resposta dele que ele não enxerga um concorrente do outro, totalmente diferente, ou seja, posições diferentes. Acho que dificilmente os dois jogarão juntos, inclusive quando questionaram sobre Bruno Henrique, e aí ele mesmo deixou muito claro ali que quando tiver Bruno Henrique a história é diferente. Inclusive ele explicou por que não levou o Gabigol para a Copa do Mundo, ele falou que o Pedro e o Gabigol, eles brigavam por posição na Copa do Mundo em posições diferentes. Então ele mesmo, é basicamente o que o Dorival Júnior pensava sobre Pedro e Gabigol. Então gostei bastante sobre essa resposta, gostei também ele mostrando para os jogadores, ali entre linhas, que ele vai fazer a competitividade no elenco, que ninguém tem vaga garantida. Ele falou, é no campo que se conquista a posição no time titular. Gostei bastante disso. Então, de maneira geral, acho que o Tite foi muito bem nessa primeira entrevista coletiva dele. Ele foi muito sincero quando questionado sobre vários assuntos. E é isso, acho que ele chegou muito bem, mostrando conhecimento sobre o Flamengo, mostrando que ele tem uma responsabilidade muito grande ao assumir
esse comando técnico do Flamengo e também deixou claro ali, quem assistiu a entrevista coletiva toda, que o ambiente, quando ele chegou, não era dos melhores. Mas ele já está tentando melhorar bastante esse ambiente e acha até que está conseguindo. As pessoas que frequentam o Ninho do Urubu falam isso, que o ambiente é extremamente melhor. Ô Pedrosa, qual vai ser o maior desafio do Tite, na sua opinião? Recuperar os jogadores, sem dúvida alguma. Recuperar a individualidade desses jogadores, porque a gente fala, e eu sempre falo isso aqui, o elenco do Flamengo, tecnicamente, é o melhor do Brasil, é o melhor da América do Sul, de potencial de jogadores. Se você for colocar os 11, escala os 11, tem 8 que já estão na seleção, ou frequentam, ou já frequentaram, tem 9, 10, além dos Ele trabalhou com banco. 11 jogadores Então, na assim, seleção. Ele vai precisar recuperar a gana desses jogadores de querer vencer. Eu acho que um comando desse, chegando, mostrando também que quer vencer, isso que é o recado que ele vai passar para esses atletas. Além disso, é aquilo, né? O Tite é um cara extremamente estudioso, extremamente técnico. Eu acho que ele entende muito de futebol e a gente precisa de pessoas, quando vão para a coletiva, quando vão dar uma entrevista, eles estão comunicando e conversando com o torcedor. E ele explica para o torcedor tudo o que ele pensa, de forma detalhada. Por mais que às vezes possa parecer cansativo, eu acho que ele consegue ser um cara muito esclarecedor em tudo que ele pensa. Então, ele deixou claro que ele enxerga o Pedro e o Gabigol jogando juntos em algumas oportunidades, porque são jogadores de características diferentes. Então, assim, não é uma disputa. Eu acho que o Tite vai conseguir recuperar os jogadores, é um grande desafio, tendo a torcida ao lado, isso é muito importante também. Então, se eu fosse torcedor do Flamengo, eu estaria extremamente animado, como eu já venho falando nesse programa aqui, desde que o Tite foi anunciado. Eu vi muita gente reclamando que ele não falou no assunto Corinthians. Você acha que tem que falar, que não tem que falar, que ele deveria falar? O que você acha disso, Vini? Antes de mais nada, Fernanda Maia, ele foi questionado sobre o porquê ele ter aceitado essa proposta do Flamengo ainda em 2023, quando ele disse que não aceitaria nenhum projeto em 2023. E ele listou 5 motivos. Eu tenho anotado aqui: estabilidade, incentivo da torcida, estrutura, grupo que joga às claras, que é o caso do elenco, e o desafio de trabalhar um estado que ele nunca tinha trabalhado anteriormente, que é o Rio de Janeiro, estado inclusive que ele mora. Então, de maneira indireta, ele já respondeu por que não aceitou propostas de outros clubes. Eu acho o seguinte: o jornalista, o torcedor que questiona, ele não falou sobre o Corinthians. Se o jornalista queria perguntar sobre isso, que comparecesse à entrevista coletiva e questionado sobre isso, ou pedisse para o funcionário que trabalha para essa respectiva emissora para perguntar. Eu não acho que ele tem que responder exatamente sobre o Corinthians. Ele trabalhou no Corinthians 7 anos atrás. Ele não tem nenhum contrato com o Corinthians, ele não tem nada obrigando que ele aceitasse a proposta do Corinthians toda vez que o Corinthians tivesse proposta. E outra, alguém garante que de fato o Corinthians fez proposta quando o Luxemburgo saiu? Porque publicamente o Corinthians não falou isso. E logo fechou o mano, né? E logo fechou o mano. Ninguém me garante que o Corinthians fez proposta. Então acho que o Tite ele não é obrigado a responder especificamente sobre o Corinthians. Se o jornalista quiser fazer essa pergunta, que faça. Vá à entrevista coletiva e faça essa pergunta. Agora, não critique os colegas que estavam lá, colegas que fazem o dia a dia do Flamengo e questionaram sobre o porquê ele ter aceitado em 2023 e de maneira indireta ele respondeu porque ele não aceitou o Corinthians. E tá certo. Fala pra mim por que ele teria que aceitar o Corinthians e não aceitar o Flamengo. E fala pra mim por que eu tinha que perguntar do Corinthians, ô Pedrosa? Essa discussão é extremamente barrista, Fernanda. Só reclama disso quem é lá de São Paulo, quem torce pro Corinthians, quem cobre o Corinthians. Ele não respondeu diretamente não, Vene, ele respondeu diretamente. Rio de Janeiro, trabalharam no Rio de Janeiro. Melhor estrutura, melhores condições de trabalho, elenco, melhores jogadores, elenco, condições de pagar um alto salário para ele sem ter o mínimo motivo para ele poder em algum dia reclamar, coisa que muitas vezes acontece no Corinthians, em questão de atraso e tal. E outra coisa, a história dele tá feita. Que negócio é esse? Ele é um bebê para ter cordão umbilical com o Corinthians? Ele tem que cortar o cordão umbilical dele com o Corinthians para ele trabalhar no Flamengo? Assim como ele trabalhou no Grêmio e no Internacional antes de ir pro Corinthians. Assim como ele trabalhou em tantas outras equipes onde ele foi campeão também. Então assim, cara, desculpa, que Corinthians? Por que tem que falar do Corinthians? Tem que falar do Flamengo, pô. Ele vem treinar o Flamengo, ele não tinha vínculo com ninguém. Se ele tivesse trocado o Corinthians pelo Flamengo, era outra situação. Agora, isso aí... Tal como aconteceu com o Vitor Pereira. Tal como aconteceu com o Vitor Pereira. Aí eu acho justo. Caramba, esse é o português.
Exato. traído. Qual o seu É último isso. clube? O Corinthians. É isso, Pô, exatamente. então vamos falar sobre isso. Não, mas eu bati palma pro tal como. Obrigado. O quê? Terminar o tal como que eu vou Não, fazer mas é uma- isso. O Vitor Pereira, ele deixou o Corinthians alegando problema com a sogra, problema Isso. familiar. Aí tudo Aí bem. veio o Flamengo. Aí achou ok você perguntar A sobre o gente Corinthians. até queria saber também, Óbvio, né? todo mundo queria saber. Pra mim era a pergunta principal Isso é da entrevista obrigação coletiva. jornalística. É isso. Agora, o que eu não aceito são colegas da imprensa criticarem colegas da imprensa que não questionaram sobre isso. Isso E não depois do concordo. Corinthians, ele ficou 2 ciclos de Copa na Pô, seleção. calma aí, cara. É Olha um aqui, querendo ó. ensinar o outro, Verê, desculpa. Cuida o do Pulgar seu. voltou mais cedo pro Flamengo, já tá liberado pro jogo contra o Cruzeiro, não tá liberado? Qual é a informação aí do Voltou teu mais drone? cedo. É drone, não? Não, não é drone não. Ah, não. É porque assim, o Chile enfrenta hoje a Venezuela. Só que ele levou o terceiro cartão amarelo e está suspenso para esse jogo. Então, obviamente, não faz sentido ele continuar a serviço da seleção chilena e com isso ele retorna mais cedo. Isso é muito bom para o técnico Tite, né? Porque ele pode trabalhar com o Pulgar, que na minha opinião é titular absoluto nesse meio campo do Flamengo. Na E era aí, Sampaoli foi um dos poucos ele e Bruno Henrique. que assim. se Gerson salvaram, também. né? Aí se você É, o parar e Gerson analisar, o Pulgar treina com o elenco segunda, terça e quarta, se preparando para o jogo contra o Cruzeiro. Por outro lado, ele não vai ter a Arrascaeta durante esse período e o Gerson também, que inclusive eles se enfrentam hoje, né, pela seleção. Então, enfim, a data FIFA é boa até a página 2, né? A gente comentou isso aqui outro dia. Ela é um bom estranho, né? Olha aí, ó. Em meio à novela da renovação de contrato do Flamengo com o Bruno Henrique, chegou uma proposta do Palmeiras. Na sua opinião, ele deve esperar e ficar no Flamengo? É a primeira opção, por hora é a que tá vencendo. Fechar com o Palmeiras e ir para o exterior. Eu acho muito óbvia essa resposta. Ah, eu não quero saber a opinião de vocês A dois. minha opinião, e eu acho que Bruno Henrique, pega a visão aqui. Ir para o exterior. Vai para o exterior, cara. Você tem que experimentar mais nessa sua fase gloriosa um futebol que habla, que fala, não sei, né? Não. Speak. Não sei o que ele quer falar, mas eu acho que tá na hora dele romper essa questão, essa fronteira. Nega o Palmeiras. Esquece Palmeiras, o Bruno Henrique. Vai pro exterior. Você não acha isso, Pedrosa? Concordo plenamente. Ah, eu não esperava nada além disso de você, Pedrosa. Bruno Henrique, não escuta esses dois, escuta a voz da experiência. O papai aqui, vamos lá. Fecha com o Flamengo, 2 anos, igual o Flamengo está te oferecendo, e depois você fecha por mais 1 ano e encerra a sua carreira. Simples assim. Não. É isso. O Palmeiras está oferecendo 3 anos de contrato para ele. 3 anos. Ele tem que ir para onde ele tem uma estabilidade maior. É, porque ele isso tá é verdade. correndo aí, Lá ele não vai ter o status que ele tem hoje no Flamengo de ídolo, deixa abraçado pela torcida. Deixa entendeu? ele começar a fazer os golzinhos ali pela ponta esquerda, que ele não vai ver o status dele. Se não vai ter o patamar, vai Ô, pra lá. Arthur, já tá sendo criticado, Bruno Henrique. O Bruno Henrique Você vai seguir o muito mesmo mais caminho. jogador do que o Arthur. Pega aqui, muito. ô Pedrosa, o Vasco terá reforços importantes para a partida decisiva contra o Fortaleza. Bem, nação rubro-negra, ó, me fala aí o que você tá achando dessa questão do De La Cruz, se você concorda ou não, não deixa de falar não, porque tá rolando esse papo aí. Quero saber a sua opinião, beijo no seu coração rubro-negro, eu fui, nação!